Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Sereníssima República, de Machado de Assis. Um conto sobre um sistema politicamente caótico que evoca o mito de Ulisses e Penélope. E vamos encerrar, então, os episódios especiais para o bicentenário da independência. Aí o bicentenário da independência do Brasil. Agora a gente encerra com esse quinto episódio, encerramos com Machado de Assis, então, né, com chave de ouro. E daí a gente volta normalmente aos nossos episódios de sempre do Leitura de Ouvido. Então, uma feliz... Fala alguma coisa? Feliz República? Feliz assim. Liberdade. Se é que isso existe, vamos falar disso. E de muitas muito coisas. interessante hoje. Boa leitura. A Sereníssima República, de Machado de Assis. Conferência do Cônego Vargas. Meus senhores, antes de comunicar-vos uma descoberta que reputo de algum ilustre para o nosso país, deixai que vos agradeça a prontidão com que acudistes ao meu chamado. Sei que um interesse superior vos trouxe aqui, mas não ignoro também, e fora ingratidão ignorá-lo, que um pouco de simpatia pessoal se mistura à vossa legítima curiosidade científica. Oxalá possa eu responder a ambas. Minha descoberta não é recente. Data do fim do ano de 1876. Não a divulguei então e, a não ser o Globo, interessante diário desta capital, não a divulgaria ainda agora, por uma razão que achará fácil entrada no vosso espírito. Esta obra de que venho falar-vos carece de retoques últimos, de verificações e experiências complementares. Mas o Globo noticiou que um sábio inglês descobriu a linguagem fônica dos insetos e cita o estudo feito com as moscas. Escrevi logo para a Europa e aguardo as respostas com ansiedade. Sendo certo, porém, que pela navegação aérea, invento do padre Bartolomeu, é glorificado o nome estrangeiro, enquanto o do nosso patrício mal se pode dizer lembrado dos seus naturais. Determinei evitar a sorte do insigne voador, vindo a esta tribuna proclamar, alto e bom som, à face do universo, que muito antes daquele sábio e fora das ilhas britânicas, um modesto naturalista descobriu coisa idêntica e fez com ela obra superior. Senhores, vou assombrar-vos, como teria assombrado Aristóteles se lhe perguntasse: credes que se possa dar regime social às aranhas? Aristóteles responderia negativamente, como vós todos, porque é impossível crer que jamais se chegasse a organizar socialmente esse articulado arisco solitário, apenas disposto ao trabalho e dificilmente ao amor. Pois bem, esse impossível filo eu. Ouço um riso no meio do sussurro de curiosidade. Senhores, cumpre vencer os preconceitos. A aranha parece-vos inferior justamente porque não a conheceis. Amais o cão, prezais o gato e a galinha. E não advertis que a aranha não pula nem ladra como o cão, não mia como o gato, não cacareja como a galinha? Não zune nem morde como o mosquito, não nos leva o sangue e o sono como a pulga. Todos esses bichos são o modelo acabado da vadiação e do parasitismo. A mesma formiga, tão gabada por certas qualidades boas, dá no nosso açúcar e nas nossas plantações, e funda sua propriedade roubando a alheia. A aranha, senhores, não nos aflige nem defrauda, apanha as moscas, nossas inimigas, fia, tece, trabalha e morre. Que melhor exemplo de paciência, de ordem, de previsão, de respeito e de humanidade? Quanto aos seus talentos, não há duas opiniões. Desde Plínio até Darwin, os naturalistas do mundo inteiro
formam um só coro de admiração em torno desse bichinho, cuja maravilhosa teia a vassoura inconsciente do vosso criado destrói em menos de 1 minuto. Eu repetiria agora esse juízo se me sobrasse tempo. A matéria, porém, excede o prazo. Sou constrangido a abreviá-la. Tenho-os aqui, não todos, mas quase todos. Tenho entre eles esta excelente monografia de Buchner, que com tanta sutileza estudou a vida psíquica dos animais. Citando Darwin e Buchner, é claro que me restrinjo à homenagem cabida a 2 sábios de primeira ordem, sem de nenhum modo absolver, e as minhas vestes o proclamam, as teorias gratuitas e errôneas do materialismo. Sim, senhores, descobri uma espécie araneida que dispõe do uso da fala, coligi alguns, depois muitos dos novos articulados, e organizei-os socialmente. O primeiro exemplar dessa aranha maravilhosa apareceu-me no dia 15 de dezembro de 1876. Era tão vasta, tão colorida, dorso rubro com listras azuis transversais, tão rápida nos movimentos e às vezes tão alegre que de todo me cativou a atenção. No dia seguinte vieram mais 3, e as 4 tomaram posse de um recanto de minha chácara. Estudei-as longamente, achei-as admiráveis. Nada, porém, se pode comparar ao pasmo que me causou a descoberta do idioma araneida. Uma língua, senhores. Nada menos que uma língua rica e variada, com a sua estrutura sintática, os seus verbos, conjugações, declinações, casos latinos e formas onomatopeicas, uma língua que estou gramaticando para uso das academias, como fiz sumariamente para meu próprio uso. E filo, notai bem, vencendo dificuldades aspérrimas com uma paciência extraordinária. 20 vezes desanimei, mas o amor da ciência dava-me forças para remeter a um trabalho que hoje declaro não chegaria a ser feito 2 vezes na vida do mesmo homem. Guardo para outro recinto a descrição técnica do meu aracnídeo e a análise da língua. O objeto desta conferência é, como disse, ressalvar os direitos da ciência brasileira por meio de um protesto em tempo. E isto feito, dizer-vos a parte em que reputo a minha obra superior à do sábio de Inglaterra. Devo demonstrá-lo, e para este ponto chamo a vossa atenção. Dentro de 1 mês, tinha comigo 20 aranhas. No mês seguinte, 55. Em março de 1877, contava 490. 2 forças serviram principalmente à empresa de as congregar. O emprego da língua delas, desde que pude discerni-la um pouco, e o sentimento de terror que lhes infundi. A minha estatura, as vestes talares, o uso do mesmo idioma, fizeram-lhes crer que era eu o deus das aranhas. E desde então adoraram-me. E vede o benefício desta ilusão, como as acompanhasse com muita atenção e miudeza, lançando em um livro as observações que fazia. Cuidaram que o livro era o registro dos seus pecados e fortaleceram-me ainda mais na prática das virtudes. A flauta também foi um grande auxiliar. Como sabeis, ou deveis saber, elas são doidas por música. Não bastava associá-las, era preciso dar-lhes um governo idôneo. Hesitei na escolha. Muitos dos atuais pareciam-me bons, alguns excelentes, mas todos tinham contra si o existirem. Explico-me. Uma forma vigente de governo ficava exposta a comparações que poderiam amesquinhá-la. Era-me preciso ou achar uma forma nova, ou restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente, adotei o segundo alvitre, e nada me pareceu mais acertado do que uma república, à maneira de Veneza, o mesmo molde, e até o mesmo epíteto. Obsoleto, sem nenhuma analogia, em suas feições gerais, com qualquer outro governo vivo. Cabia-lhe ainda a vantagem de um mecanismo complicado, o que era meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade.
Outro motivo determinou a minha escolha. Entre os diferentes modos eleitorais da antiga Veneza, figurava o do saco e bolas. Iniciação dos filhos da nobreza no serviço do Estado. Metiam-se as bolas com os nomes dos candidatos no saco, e extraía-se anualmente um certo número, ficando os eleitos desde logo aptos para as carreiras públicas. Esse sistema fará rir aos doutores do sufrágio, a mim não. Ele exclui os desvarios da paixão, os desavos da inépcia, o congresso da corrupção e da cobiça. Mas não foi só por isso que eu aceitei. Tratando-se de um povo tão exímio na afiação de suas teias, o uso do saco eleitoral era de fácil adaptação, quase uma planta indígena. A proposta foi aceita. Sereníssima República pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, expansivo, próprio a engrandecer a obra popular. Não direi, senhores, que a obra chegou à perfeição, nem que lá chegue tão cedo. Os meus pupilos não são os solários da Campanella ou os utopistas de Morus. Formam um povo recente que não pode trepar de um salto ao cume das nações seculares. Nem o tempo é operário que ceda a outro a lima ou ao avião. Ele fará mais e melhor do que as teorias do papel, válidas no papel e mancas na prática. O que posso afirmar-vos é que, não obstante as incertezas da idade, eles caminham dispondo de algumas virtudes que presumo essenciais à adoração de um Estado. Uma delas, como já disse, é a perseverança, uma longa paciência de Penélope, segundo vou mostrar-vos. Com efeito, desde que compreenderam que no ato eleitoral estava a base da vida pública, trataram de o exercer com a maior atenção. O fabrico do saco foi uma obra nacional. Era um saco de 5 polegadas de altura e 3 de largura, tecido com os melhores fios, obra sólida e espessa. Para compô-lo foram aclamadas 10 damas principais, que receberam o título de Mães da República, além de outros privilégios e foros. Uma obra-prima, podeis crê-lo. O processo eleitoral é simples. As bolas recebem os nomes dos candidatos, que provarem certas condições e são escritas por um oficial público denominado das inscrições. No dia da eleição, as bolas são metidas no saco e tiradas pelo oficial das extrações até perfazer o número dos elegendos. Isto que era um simples processo inicial na antiga Veneza, serve aqui ao provimento de todos os cargos. A eleição fez-se a princípio com muita regularidade, mas logo depois, um dos legisladores declarou que ela fora viciada por terem entrado no saco 2 bolas com o nome do mesmo candidato. A Assembleia verificou a exatidão da denúncia e decretou que o saco, até ali de 3 polegadas de largura, tivesse agora 2. Limitando-se a capacidade do saco, restringia-se o espaço à fraude. Era o mesmo que suprimi-la. Aconteceu, porém, que na eleição seguinte, um candidato deixou de ser inscrito na competente bola. Não se sabe se por descuido ou intenção do oficial público. Este declarou que não se lembrava de ter visto o ilustre candidato, mas acrescentou nobremente que não era impossível que ele lhe tivesse dado o nome. Nesse caso, não houve exclusão, mas distração. A Assembleia, diante de um fenômeno psicológico inelutável, como é a distração, não pôde castigar o oficial. Mas, considerando que a estreiteza do saco podia dar lugar a exclusões odiosas, revogou a lei anterior e restaurou as 3 polegadas. Nesse ínterim, senhores, faleceu o primeiro magistrado e 3 cidadãos apresentaram-se candidatos ao posto, mas só 2 importantes: Hazerote e Magog, os próprios chefes do partido retilíneo e do partido curvilíneo. Devo explicar-vos estas denominações. Como eles são principalmente geômetras, é a geometria que os divide em política. Uns entendem que a aranha deve fazer as teias com fios retos, é o partido retilíneo. Outros pensam, ao contrário, as teias devem ser trabalhadas com fios curvos, é o partido curvilíneo. Há ainda um terceiro partido, misto e central, com este postulado. As teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos, é o partido reto-curvilíneo.
E, finalmente, uma quarta divisão política, o Partido Anti-Retrocurvilíneo, que fez tábua rasa de todos os princípios litigantes e propõe o uso de umas teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma. Como a geometria apenas poderia dividi-los sem chegar a apaixoná-los, adotaram uma simbólica. Para uns, a linha reta exprime os bons sentimentos, a justiça, a probidade, a inteireza, a constância, etc. Ao passo que os sentimentos ruins ou inferiores, como a bajulação, a fraude, a deslealdade, a perfídia, são perfeitamente curvos. Os adversários respondem que não, que a linha curva é a virtude do saber, porque a expressão da modéstia e da humildade, ao contrário, a ignorância, a presunção, a toleima, a parlapatice, são retas, duramente retas. O terceiro partido, menos anguloso, menos exclusivista, desbastou a exageração de uns e outros, combinou os contrastes e proclamou a simultaneidade das linhas como a exata cópia do mundo físico e moral. O quarto limita-se a negar tudo. Nem Hazeroth nem Magog foram eleitos. As suas bolas saíram do saco, é verdade, mas foram inutilizadas. A do primeiro por faltar a primeira letra do nome, a do segundo por lhe faltar a última. O nome restante e triunfante era de um argentário ambicioso, político obscuro, que subiu logo à poltrona ducal com o espanto geral da República. Mas os vencidos não se contentaram de dormir sobre os louros do vencedor. Requereram uma devassa. A devassa mostrou que o oficial das inscrições intencionalmente viciara a ortografia de seus nomes. O oficial confessou o defeito e a intenção, mas explicou-os dizendo que se tratava de uma simples elipse, delito, se o era, puramente literário. Não sendo possível perseguir ninguém por defeitos de ortografia ou figuras de retórica, pareceu acertado rever a lei. Nesse mesmo dia ficou decretado que o saco seria feito de um tecido de malhas, através das quais as bolas pudessem ser lidas pelo público, e ipso facto, pelos mesmos candidatos que assim teriam tempo de corrigir as inscrições. Infelizmente, senhores, o comentário da lei é a eterna malícia. A mesma porta aberta à lealdade serviu à astúcia de um certo Nabiga, que se conchavou com o oficial das extrações para haver um lugar na Assembleia. A vaga era uma, os candidatos 3. O oficial extraiu as bolas com os olhos no cúmplice, que só deixou de abanar negativamente a cabeça quando a bola pegada foi a sua. Não era preciso mais para condenar a ideia das malhas. A Assembleia, com exemplar paciência, restaurou o tecido espesso do regime anterior. Mas, para evitar outras elipses, decretou a validação das bolas cuja inscrição estivesse incorreta, uma vez que 5 pessoas jurassem ser o nome inscrito o próprio nome do candidato. Este novo estatuto deu lugar a um caso novo e imprevisto, como ides ver. Tratou-se de eleger um coletor de espórtulas, funcionário encarregado de cobrar as rendas públicas sob a forma de espórtulas voluntárias. Eram candidatos, entre outros, um certo Caneca e um certo Nebraska. A bola extraída foi a de Nebraska. Estava errada, é certo, por lhe faltar a última letra. Mais 5 testemunhas juraram, nos termos da lei, que o eleito era o próprio e único Nebraska da República. Tudo parecia findo quando o candidato Caneca requereu provar que a bola extraída não trazia o nome de Nebraska, mas o dele. O juiz de paz deferiu ao peticionário. Veio então um grande filólogo, talvez o primeiro da República, além de bom metafísico e não vulgar matemático, o qual provou a coisa nestes termos. Em primeiro lugar, disse ele, deveis notar que não é fortuita a ausência da última letra do nome Nebraska. Por que motivo foi ele inscrito incompletamente? Não se pode dizer que por fadiga ou amor da brevidade, pois só falta a última letra, um simples A. Carência de espaço? Também não. Há ainda espaço para 2 ou 3 sílabas.
Logo, a falta é intencional. E a intenção não pode ser outra senão chamar a atenção do leitor para a letra K. Última escrita, desamparada, solteira, sem sentido. Ora, por um efeito mental que nenhuma lei destruiu, a letra reproduz-se no cérebro de 2 modos, a forma gráfica e a forma sônica, K e K. O defeito, pois, no nome escrito, chamando os olhos para a letra final, incrusta desde logo no cérebro esta primeira sílaba, K. Isto posto, o movimento natural do espírito é ler o nome todo, volta-se ao princípio, ao inicial ne, do nome Nebraska, cane. Resta a sílaba do meio, Brás, cuja redução a esta outra sílaba K, última do nome caneca, é a coisa mais demonstrável do mundo. E todavia não a demonstrarei, visto faltar-vos o preparo necessário ao entendimento da significação espiritual ou filosófica da sílaba, suas origens e efeitos, fases, modificações, consequências lógicas e sintáxicas, dedutivas ou indutivas, simbólicas e outras. Mas, suposta a demonstração, aí fica a última prova, evidente, clara, da minha afirmação primeira pela anexação da sílaba K às 2 cane, dando este nome, caneca. A lei emendou-se, senhores, ficando abolida a faculdade da prova testemunhal e interpretativa dos textos. Introduziu-se uma inovação, o corte simultâneo de meia polegada na altura e outra meia na largura do saco. Esta emenda não evitou um pequeno abuso na eleição dos alcaides, e o saco foi restituído às dimensões primitivas, dando-se-lhe, todavia, a forma triangular. Compreendeis que esta forma trazia consigo uma consequência? Ficavam muitas bolas no fundo? Daí a mudança para a forma cilíndrica. Mais tarde, deu-se-lhe o aspecto de uma ampulheta, cujo inconveniente se reconheceu ser igual ao triângulo, e então adotou-se a forma de um crescente, etc. Muitos abusos, descuidos e lacunas tendem a desaparecer, e o restante terá igual destino, não inteiramente decerto, pois a perfeição não é deste mundo, mas na medida e nos termos do conselho de um dos mais circunspectos cidadãos da minha república, Erasmus, cujo último discurso sinto não poder dar-vos integralmente. Encarregado de notificar a última resolução legislativa às 10 damas incumbidas de urdir o saco eleitoral, Erasmus contou-lhes a fábula de Penélope, que fazia e desfazia a famosa teia à espera do esposo Ulisses. Vós sois a Penélope da nossa república, disse ele ao terminar. Tendes a mesma castidade, paciência e talentos. Refazei o saco, amigas minhas, refazei o saco, até que Ulisses, cansado de dar às pernas, venha tomar entre nós o lugar que lhes cabe. Ulisses é a sapiência. E esse foi a Sereníssima República, de Machado de Assis. Publicado 60 anos após a independência do Brasil, é um texto que saiu em 1882, né? Uhum. E o Machado já está antecipando o que pode vir a ser essa transformação política. Que é até hoje. Que, na verdade, a República foi proclamada em 1889, 7 anos após a publicação desse texto. Mas a gente já tem ali uma antecipação muito nítida, muito clara, né, do que acontece, né, em algumas repúblicas aí do mundo, não no Brasil, que nunca acontece nada disso. É verdade. Antes de a gente avançar aí no episódio, eu vou pedir pra você deixar 5 estrelas aí no Spotify. Então, se você tá ouvindo no Spotify, vai ali e avalia o nosso podcast com 5 estrelinhas, que isso é importante para pôr nosso podcast mais visível para as outras pessoas. Se você tiver na Apple Podcasts também, né, você deixa a sua avaliação. Na podcast, acho que dá de você escrever até alguma coisa, né? Então, legal. Fica aí para você já fazer
isso, né? E a gente continua aqui com a nossa discussão. Eu quero dizer que quando a gente se propôs, né, o Lucas e eu, a fazer esses episódios, esse 1 mês de debates, né, sobre que país é esse, através da literatura, né, trazendo, elucidando alguns textos do século XVIII, XIX, XX, né, sobre o país em si, né, todos os textos de escritores brasileiros, homens e mulheres. Começamos com Castro Alves, veio Maria Firmina dos Reis, em seguida o Lima Barreto, a Narcisa Amália na semana passada, e agora a gente encerra com Machado de Assis. Nós elegemos textos que proporcionassem sim essa discussão. A gente vem falando algumas coisas e nada melhor do que o Machado de Assis pra gente então fechar com chave de ouro. Ele termina ali com Ulisses é sapiência. Por que ele evocou esse deus grego? Nossa, a gente tem que... Eu, assim, até voltei a minha dissertação de 5 anos atrás, Lucas, porque... É curioso, né? Ele fala das aranhas no começo, né? E eu trabalhei o mito de Aracne muito, né? Também na dissertação, em função de uma obra literária X que eu escolhi. E evoquei também a Penélope nas minhas análises, né? Dentro da dissertação. E a Penélope, ela fala o tempo todo, inclusive fala que as mulheres, né? Que estavam tecendo... para sustentar certa questão política ali nessa república, tinham que ter uma longa paciência de Penélope. E eu vou explicar esse mito. Quem que é Penélope? Então, a Penélope é a esposa do Ulisses, né? Na Odisseia de Homero, então, a gente tem o Ulisses como esse grande herói, né? Ele é o herói que vai para a guerra de Troia. E a Penélope, eles tinham recém-tido o Telêmaco, né? O filhinho deles. E ele vai igualmente para a guerra de Troia, que era o papel do homem, né? Ele tinha homens para liderar, então ele passa muitos e muitos e muitos anos fora, né? E a Penélope, ela fica em casa à espera do seu homem, né? Do seu marido, mas a gente tem uma circunstância que como ela é uma mulher muito bonita, começa a haver pressão para que ela se case de novo, porque ninguém acredita que o Ulisses vai voltar. E ela então começa a tecer uma mortalha, né? Para, enfim... Se fosse o caso, né? Se ela estivesse mesmo viúva, se o marido chegasse morto, ela então teria essa mortalha chegar morto, né? Pra oferecer. Chegar zumbi. Não, então daí é muito legal. A Penélope é realmente essa figura da paciência, da persistência e da sagacidade. Olha aqui então o ponto de relação que o Machado faz para burlar o sistema patriarcal. Por quê? Os homens da época, né, exigem, né, até começam a cotejá-la, querem que ela se case de novo, mas ela é fiel ao Ulisses e pega no TC o seu passaporte, assim, de credibilidade para ela seguir firme. Ela tece de dia e destece à noite. Então, durante a noite, ela desmancha o trabalho do dia, para no outro dia ela tecer de novo, né? Então ela vai e volta, tece de dia, destece à noite, e assim ela consegue ir ganhando tempo. Assim ela consegue ganhar 3 anos de tecer de dia e destecer à noite, né? Então ela vai dominando essa necessidade, né, patriarcal, essa de querer mandar no destino dela, de se casar de novo, e assim ela vai conseguindo, né, ardilosamente, né, como uma aranha mesmo que faz a sua teia, né, ela vai conseguindo fazer esse prolongamento ali até esse desfecho. E sim, o Ulisses retorna, para quem leu Homero, né, nesse canto em que ele retorna, ele até fica surpreso assim com a palavra me fugiu agora, mas é a... Sagacidade? Não, assim, com essa devoção, né, da Penélope aguardando por ele. Então esse que é o termo. E ele, ao mesmo tempo, também, já que a gente falou da Odisseia, só pra fechar, assim, esse parênteses, porque é um parênteses legal pra Brima, que faz a gente entender um pouco desse processo eleitoral, que já vai costurar melhor. Ele também tem consciência de que ele tem que passar por vários desafios pra poder voltar para casa, né? Então, até anteriormente a isso, tem um canto em que ele pede pra tripulação amarrá-lo no navio, porque eles sabem que eles vão passar por uma parte onde tem o canto das sereias, né? E o homem que passa por ali, ele fica... Então, é outro mito, né?
ele é abduzido, né, digamos assim, pelas sereias, ele se perde, ele fica totalmente encantado, né, com o canto das sereias, então ele tá amarrado ali no navio, aquele canto é bem... você percebe ali que ele se programou antes para conseguir passar por aquilo e depois voltar para casa, sabe? E tem várias outras passagens, assim, que a gente vê que ele também quer voltar, né, pra Penélope, a Penélope espera por ele, então é uma grande história de amor com todas as reviravoltas, né, da tragédia, enfim, inerentes à epopeia. Mas muito legal. E o Machado de Assis primeiro que ele começa esse conto com uma eloquência de candidato político, né? Só que é um cientista falando, né? E começa num cenário acadêmico ali. Isso, né? Então, num congresso, não, ali num cônego, acho que é o nome, né? Cônego é o nome de quem tá falando agora, não lembro. Mas eles estão nesse cenário acadêmico aí pra colocar essas descobertas científicas. Muito bem notado, o ambiente acadêmico. Então, ao invés de uma eloquência política que eu falei, eu vou dizer que é uma eloquência de seminário na universidade. Tem cara de seminário mesmo. E ele começa a mostrar os estudos que ele fez dessas aranhas, né? Que ele descobriu a língua dela, né? Que é a aranídea, acho que é a linguagem das aranhas, né? Araneida. Mas primeiro ele contesta uma coisa, ele contesta uma descoberta do exterior, né? De um pesquisador inglês, se não me engano, né? Ele fala que a dele é mais nova ainda, mas não tinha saído na mídia, né? Então só não tinha sido divulgada. Então, de novo aí, a gente tem um território, né? Um cenário de que o Brasil tentava ocupar o seu lugar no espaço, ali prestes, né, anos às vésperas de se tornar uma república, né? E é bom lembrar que na semana passada, quando a gente trouxe a Narcisa Malha, ela falou que o Brasil, ao se tornar independente, ocupou um lugar no Fórum das Nações, né? E aqui já se passava 60 anos desse cenário da independência, né? Que na verdade a independência do Brasil também foi meio que um golpe, né? Do Dom Pedro I, ele não tinha interesse em que o Brasil se tornasse necessariamente um país independente, mas sim tinha os seus próprios interesses, né? Para que isso acontecesse. Mas então, essas aranhas que ele cita, que ele fala que é mais interessante do que essa outra descoberta, ele surgiu então para ele, apareceu no dia 15 de dezembro de 1876 e tinha o dorso ruivo com listras azuis transversais. Lembra alguma bandeira pra você? United States of the fucking America. E ó, aqui, deixa eu já puxar então essa parte do conto também, que eu acho que tem a ver e é muito legal, acho que vale a pena repetir, que é o dos partidos, né? Que eu achei muito engraçado. Então entende-se que a aranha deve fazer as teias com fios retos, um dos partidos, né? Que era o partido retilíneo. O outro que devia ser com fios curvos, que era o partido curvilíneo, né? Daí um terceiro partido, misto e central, as teias devem ser urdidas de fios retos e fios curvos, o partido retro curvilíneo. Isso mesmo. E ainda tinha um quarto partido, né? Que era contra tudo isso. Que propõe o uso de teias urdidas de ar, obra transparente e leve, em que não há linhas de espécie alguma. Socialismo? Como geometria apenas poderia dividi-los sem chegar a particioná-los, adotar uma simbólica. Esse era o partido... Nossa, você falou muito enrolado, nem eu que tô do teu lado entendi direito. Não, é que eu pulei pra parte aqui que eu queria chegar no nome, que é o partido anti-reto curvilíneo, né? Que é o partido que ignora tudo isso e vai para essa... de que não existem teias, né? E olha a beleza, meu Deus, a inteligência de Machado de Assis, porque ele já fala o que seriam os partidos políticos, né? É incrível. É muito legal que ele tem esse exercício às vezes, que é o exercício que a gente faz muitas vezes, né? Que não tem muito o que fazer, meio que você, né, observa tudo e olha aquilo com certo olhar satírico, né? Olha com humor e tal, porque
às vezes o que resta pra gente é dar risada, assim, não tem muito o que fazer. E acho que o Machado de Assis faz isso, né, trazendo toda a contextualização literária e histórica dele, cheio de metáforas, né, simbolismo, muito legal. E mitologia. Daí ele afirma que o processo eleitoral é o que legitima a democracia. Atenção, leitor de ouvido, para essa afirmação. Outubro vem aí. Como é que é a frase? O processo eleitoral é o que legitima a democracia. Dele, né? Vai depois ali ao longo falando das formas que foi mudando, isso, né? Então ele explica... O processo eleitoral das aranhas. Justamente, né? que saco de bolas. Saco e bola, né? Que isso tá dando um callback para o sistema eleitoral de Veneza, né? Como era feito em Veneza. Pode elucidar isso para... Não, é o sistema eleitoral de Veneza, né? Que era saco e bolas. Saco e bolas. E daí colocava as bolinhas e tirava do saco e via quem era... Vamos mudar o tecido agora porque não deu certo. Agora vamos voltar pro tecido anterior porque era mais seguro. E quem sustenta toda essa alteração, quem tá por trás construindo novos sacos são as mulheres tecedeiras, né? E isso me evoca ao que acontecia com a mulher burguesa ali no século XIX, né, principalmente. E a gente tem ali, elas liam os romances só que o ambiente só da casa era para as mulheres e o da rua era para os homens. Só que quem sustentava essa imagem do homem na rua, do poder político dele, do quanto ele tinha ocupação social, do quanto ele era famoso dentro dos campos sociais dos ciclos, era a mulher. Então era ela que deixava a roupa dele bonita, era ela que muitas vezes até escrevia o discurso que ele ia falar, Numa e a Ninfa, do Machado de Assis, que tá, se não me engano, nesse mesmo livro. Acho que saiu em papéis avulsos. Ou esse daqui? Eu acho que sim. Papéis avulsos. Papéis avulsos, que tá a Sereníssima República. Então também tá a Numa e a Ninfa lá. E a Numa, a ninfa é quem escreve os discursos do Numa, né? Então ela é uma mulher que lê muito, é muito inteligente. Então é a mesma parada que o Machado de Assis, ele tava falando que as mulheres tinham esse papel na sociedade, né? Só que longe delas ocuparem um cargo político, né? Delas serem as candidatas. Daí até tem aquela coisa interessante do Nebraska e do Caneca, né? Que é muito bem explicado. É legal isso que você comentou das mulheres, que elas sempre estiveram mesmo no backstage de tudo, né? E recentemente mesmo, que começaram a ter essa, digamos, essa voz no papel mesmo, né? Não, elas têm esse direito, mas antes esse direito era meio que elas cercavam por todos os lados, né? E ali ultimamente influenciavam, né, em todas as escolhas, mesmo não estando lá na jurisdição que era papel delas, né? Então isso é muito legal a gente observar historicamente. Se a gente voltar em qualquer figura histórica, mesmo as mulheres, às vezes, que estavam do lado daquela figura histórica desapareciam, assim, mas foram, assim, peça-chave em tudo que aconteceu ali naquela época, né? Isso, elas sustentavam. E o Machado vai tão atrás que ele vai na Penélope pra falar disso. Exatamente. Que é um arquétipo de mulher que consegue burlar o poder patriarcal, como eu expliquei no comecinho aqui das nossas notas. Isso. Mas voltando ali no Nebraska e no Caneca, né? Então houve essa eleição desses dois candidatos, né? Um provavelmente partido retilíneo. Houve o processo eleitoral, né? Não houve o processo eleitoral. Ele não fala, mas eu imagino que seja um do partido retilíneo, um do curvilíneo, né? Isso. E daí, quando saiu a bola, saiu o nome do Nebraska, mas sem o último A no final. Saiu Nebraska. E daí o Caneca, mas que é isso aí? Tá errado essas eleições. Alguma semelhança. E aí, não querendo datar o nosso podcast com as eleições que estão acontecendo no momento, né? Se você tá ouvindo no futuro, mas enfim, isso aí, a gente vê que isso aí sempre aconteceu, e o Machado de Assis brincou com isso, né? Lá muito tempo atrás. No século XIX. Saiu o nome do Nebraska pra eleição, né? E... Pra eleição não, pra candidatura mesmo. E saiu sem o último A no final. E daí o Caneca exigiu que a bola fosse analisada para se provar que a bola trazia o seu nome em vez do candidato Nebraska. E daí as letras eram arranjadas de forma diferente, né? Pra sair Caneca. Então. E vem o especialista, né? Eles contratam uma espécie de filólogo, né? Que vem lá filólogo aranha.
que vem lá e explica toda essa questão fonética, né? Essas questões... Metafísico. Nossa. Metafísica vale tudo, né? E acontece igualzinho. O Machado de Assis é um gênio. Eu queria que esse homem tivesse vivo hoje, tivesse novamente, para ele fazer uma crítica sobre o processo eleitoral brasileiro nos idos atuais. E é muito legal que, além de ele trazer essa aranha metafísica aí para explicar por que o nome que saiu era do Caneca e não do Nebraska, né? Ele faz toda uma análise gramatical também, assim, então, da palavra, né? Então, que é muito legal ali, que ele fala sobre a forma sônica do K e do CA, né? Que tem a mesma formação, enfim. Daí ele vai explicar uma série de explicações, né? Que chega no final, por isso que não era o nome do Nebraska, né? Então, a gente consegue traçar várias semelhanças, assim, com o que acontece até hoje, com o que vem acontecendo, né? E é muito... às vezes é tipo um pouco reconfortante até, porque a gente vive... Hoje a gente, às vezes, pensa que, nossa, isso... tá louco, que absurdo, né? Daí a gente volta e fala, não, o ser humano é assim mesmo. Não, mas hoje foi assim. Eu acho importante, esse texto, esse conto, ele veio num momento, assim, muito interessante da gente analisar esse movimento que você acabou de citar, porque a gente tá em tempos extremistas. Sim, a gente tá nesse momento de história. E a gente, voltando na história, assim, a gente percebe que isso tira um pouco do peso das costas de a gente perceber que isso não tá acontecendo pela primeira vez e a gente vive esses tempos extremistas, parece que são cíclicos, assim, né? Então, eu confio que as coisas vão melhorar, né? Que a gente consiga entrar numa união de volta, não numa união, mas num respeito mútuo, né, do ser humano. Eu tava até falando a gente tá conversando esses tempos, tipo, como que as pessoas estão brigando tanto, assim? Porque a gente é tudo meio que... A gente é tudo feito da mesma matéria, a gente saiu tudo no mesmo lugar. Somos bolas de um mesmo saco. Sim, tipo, como que você ousa, né, falar que você é melhor que o outro? Ou que a sua ideia vale mais do que a minha, que a sua ideia é a certa. Eu espero que a gente volte, assim, independente de quem tomar poder, né? A gente espera que um dia volte nessa união, ou pelo menos nesse respeito mútuo que existia, né? Não muito tempo atrás que existia ali, no começo dos anos 2000, isso, pelo menos aqui no Brasil, existia de certa forma, né? Não dá, até porque vão dizer que você tá defendendo alguém. Não, eu digo... eu digo que... Você tá com memórias da sua infância, quando você também tava muito ligado nas questões políticas. Não, pode ser. Mas eu acho que a época que a gente tá vivendo é extremista, e eu acho que, né, agora tende a melhorar, porque acho que piorar, talvez piorar um pouco e daí melhorar depois. Mas eu acho que a gente tá meio que num limite de piora. Fica esse voto de esperança aí pra gente ter respeito a todos. Eu sei que você que tá nos ouvindo provavelmente já respeita, né? Já tem esse respeito. Bandeira. E provavelmente aqueles que tinham que... Ouvir não vão ouvir. Tinham que ter essa atitude, não estão nos ouvindo. Mas enfim, né? Fica aí vamos espalhar a palavra no ar aí, esperamos que ela chegue a essas pessoas também. Vamos emanar essa energia pro universo, porque aqui a gente levanta a bandeira da humanidade, né? Da humanização. A gente às vezes esquece que no outro lado tem um ser humano, né? A gente, poxa, o que tá acontecendo com o mundo, né? Então, e não é só aqui no Brasil, né? Mas o Brasil, ele tem representado exemplos extremos disso. E antes mesmo de ser república, um homem inteligente como Machado de Assis já percebeu tudo isso e colocou num conto curto, mas extremamente profundo, né? Que a gente trouxe aqui para você hoje, para abrilhantar o seu pensamento e quem sabe até auxiliar você a escolher o seu, né? Dar a sua parte, né? Na hora de escolher o seu candidato ali, que a gente tem um momentinho para fazer isso, né? Para tentar melhorar um pouquinho. A hora que a gente bota a nossa bola no saco lá, para trazer essa estratégia aqui do Machado para o debate. Sim. Lembrar que o Machado teve uma vida bem simples, né? A gente já trouxe longamente a biografia dele em outras
outros episódios. Eu acho que um dos mais robustos, assim, que a gente debateu foi no episódio do Conto O Enfermeiro, depois na Causa Secreta também foi bem legal, mas então, desde o começo aqui do podcast, a gente tem Machado de Assis e trouxe a biografia dele, revelou várias coisas, mas a origem dele é super humilde, né? O pai dele era um pintor mulato, a mãe dele uma lavadeira, né? Ela açoriana, inclusive. E então ele ficou órfão muito cedo e foi esse grande cara, e ele vivia com epilepsia, né? E vivia retraído, tímido e construiu essa obra gigantesca. Claro, pra quem não sabe, o bruxo do Cosme Velho era porque ele vivia na rua, né, do Cosme Velho, e daí chamavam dele de bruxo porque uma vez viram ele queimando um monte de livro, né? Livro não, eram uns papéis, né? Num caldeirão de bruxo mesmo. E daí ele ficou com esse apelido. A gente já trouxe essa curiosidade em outros episódios. Mas eu penso a gente fazer no futuro. Claro que a gente vai voltar no Machado de Assis, porque a gente sempre volta nele, né? Uma das figuras, acho que diria uma das mais importantes, né, do Brasil, com certeza. E acho que a gente pode trazer no próximo conto, assim, a biografia dele limpinha, mais completa possível. Sim, assim, vamos e fazer a gente isso. Se quer saber tudo sobre Machado de Assis, você assiste esse vídeo, escuta esse episódio, que é aqui que vai estar, assim, tudo que a gente conseguiu pesquisar sobre ele, né? Que não é pouca coisa, tem bastante estudo sobre ele. Nossa, então, vamos agendar e colocar na lista esse eu até episódio. ia falar, vamos fazer esse, mas daí esse ficou muito em cima a ideia, então vamos fazer para uns próximos aí do Machado de Assis. Até eu tinha separado uma poesia do Machado, que se chama José Bonifácio. Tá fácil ali se você quiser ler. Que José Bonifácio. Que é um dos caras que sustentou, que apoiou, que meio que convenceu que o Brasil fosse se tornar independente de Portugal, né? Então ele teve um peso interessante, e eu tô com essa poesia na ponta da agulha. Se você quiser eu pego pra fazer a leitura. Pra quê? Pra fazer a leitura agora ao vivo aqui. Não, acho que já estamos no final do episódio. Tá bom, então deixa. Pra próxima. Mas então fica a dica, pra você que gosta de história. Pode só domínio público, dá pra achar dá pra achar, né, em qualquer lugar, os textos do Machado. Mas sempre escute aqui no Leitura de Ouvido, que a gente traz essa contextualização pra você e dramatiza o episódio, né? Que ele foi um grande observador dos costumes, né, e dos hábitos humanos, enfim, da condição humana. Tem sempre essa questão psicológica também nos textos dele, e em A Sereníssima República não poderia ser diferente. É isso aí, obrigado aí por você nos acompanhar até aqui no finalzinho do Leitura de Ouvido. Se você quer nos apoiar de uma forma direta, colocar a sua bola no saco da leitura de ouvidos. É difícil falar isso saco e bolas, sem parecer malicioso. Você pode fazer igual os nossos apoiadores aqui, que você entra em apoia.se/leitura de ouvido, que é uma das formas de você nos apoiar no nosso financiamento coletivo, ou você manda um pix direto para leituradeouvido@gmail.com. Mas se você fizer isso pela forma do pix, manda um e-mail também pra gente, ou manda uma mensagem no Instagram, qualquer coisa, fala, eu apoiei vocês por pix. E meu e-mail é tal. Porque daí a gente tem o teu e-mail e tem o seu nome também, e você entra com o seu nome certinho aqui nos nossos créditos finais. Então, repetindo, em apoia.se/leitura de ouvido, ou para um pix direto em leituradeouvido@gmail.com, que essa é a chave do pix. E também você vai entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast. São eles: Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink, com Editora Infinita Lisboa, Bruno Guedes, com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rickbart, Marcelos Machado, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Selma Nunes, Sérgio Juarez Rico da Luz, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido, e obrigado mais uma vez por você acompanhar a gente até agora. Entra lá no Instagram, siga a gente, se inscreva no canal, e é isso aí. E boa... Eu nunca sei falar... O que você fala em 7 de setembro? Bom patriotismo? É bom. Você pode falar pra mim feliz aniversário. Pra você, sim. A Day faz aniversário dia 7 de setembro. Eu nasci neste dia, gente. Mande os seus parabéns pra ela também lá no Instagram. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido.
siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.